Gente, eu sofro de uma doença. Nós sofremos de uma doença. E quando eu tenho uma doença, cabe a mim ter a humildade minimamente de o quê? Respeitá-la, entender como ela funciona e, diante do funcionamento dessa doença, assumir o meu real tamanho em relação a ela. Sempre que eu me engano em relação a isso, e eu só me engano por ser grandioso, por perder a humildade, a droga vem e me passa uma perna. Pode demorar uma semana, pode demorar um mês, até alguns meses, mas quando eu vou me permitindo esquecer quem eu sou diariamente, é inevitável a minha queda. E ela é humilhante, ela é degradante. Vou falar um pouquinho sobre algumas dificuldades em torno da grandiosidade. Há um problema gigantesco em confessar, em admitir a minha dependência. Por quê? Porque eu tenho medo de ser julgado. A dependência química, de forma geral, ela tem que ser vista de um âmbito holístico. Ela tem que abranger o indivíduo, sua família, seu trabalho, sua igreja, a sociedade como um todo. Então a dependência química, a recuperação, ela nunca pode ser vista como uma coisa que vai acontecer isoladamente. E quando eu falo de admitir ou confessar a minha doença, eu vou estar me deparando diretamente com algumas questões sociais de extrema importância, no sentido de que vai me incomodar. Primeiro, quando eu confesso, quando eu admito a minha adicção, quando eu admito que eu perdi a droga, eu não consigo, eu crio uma ideia de que aquilo é uma fraqueza pessoal. Como muitas pessoas usam, muitas pessoas bebem, muitas pessoas fumam seu baseado e estão lá de boa andando de skate. Então eu admito uma fraqueza pessoal e isso é extremamente doloroso. Porque isso destrói todas as minhas crenças sobre mim mesmo. É uma forma de destruir a minha própria identidade. Então eu me torno uma pessoa vazia, sem referências. Que as referências que eu tinha até agora me diziam que o centro do meu mundo era a droga. E ali eu me sinto seguro. A hora que eu me desfaço disso, cadê as referências que eu tinha na minha vida? Comecei a usar droga com 12 anos. Na idade emocional que algum de nós estamos. A gente tem uma idade cronológica, não tem tempo que passa igual para todo mundo, mas as experiências, as emoções que sentimos, a forma como lidamos com essas emoções, vão definir a minha habilidade de se relacionar com o mundo. E a dependência química, se há um problema diretamente impactante, né, se há uma característica muito forte, é a inabilidade de coexistir, de viver em sociedade. É praticamente isso que acontece. Há muita coisa a ser trabalhada depois que a droga é retirada. E é um pouco assustador isso. Viver sóbrio nesse mundo, gente, é assustador. Mas usar a droga como eu vim usando é o horror em si, é a minha própria destruição. Então, há um momento em que a dor do uso precisa superar a dor da retirada da droga, a dor da mudança, a dor da transformação, porque a transformação dói. Aqui em comunidade é bom? Não é bom. Pra mim eu acho que é, Leandro. Para você é bom. Fala um pouquinho sobre isso. Aqui nós podemos falar com a pessoa sem estar avisado. Nós podemos conviver sem a droga. É quase isso, porque tem gente que não gosta, sabe? Porque prefere estar avisado para falar com a pessoa. Sempre. Prefere estar loucão para ficar no mesmo ambiente que nós estamos aqui no hoje. Tem o que tá chapado, senão é monótono pra caramba, né? Então, pra mim eu acho que é bom. Sim, tá em comunidade provoca muitos sentimentos, de saudade, de solidão, ansiedade por ter deixado muitas coisas pendentes e eu começo a melhorar um pouquinho, já vislumbro todas as pendências que eu deixei e tenho a urgência de resolver. Então estar em comunidade, não vou dizer que é algo de todo bom, mas com certeza, como vocês falaram, não é algo de todo ruim, é uma necessidade. Quem cruzou aquele portão para cá já me conta muita coisa antes de abrir a boca. A minha doença ela tem essa capacidade de me isolar numa consciência falsa de mim mesmo e uma visão que nega o aspecto destrutivo da doença e foca só naquela memória de prazer, onde eu vejo as pessoas legais em volta, a galera descolada. Então chega alguns momentos, algumas situações da dependência química, da adicção, onde eu passo a oferecer risco a mim mesmo e à sociedade. E muitas vezes o insano ele atenta contra si. Então às vezes há uma necessidade de intervenção que venha de fora. Mas, a partir do momento que a pessoa experimenta um processo de recuperação, admite as fraquezas que ela tinha em relação à droga, e isso vai demorar mais para alguns, simplesmente porque não quer admitir que tem problema. Né? Por vários motivos, a gente está falando alguns deles, né? Por causa de uma vergonha, que gosta do uso. Vixe, eu gosto, adoro. Meu Deus, dar um pancadão é uma delícia, né? Boa. É uma delícia. É verdade. Eu só não posso, cara.
Eu não vou trocar 10 minutos de euforia no meu dia por 23 horas e 50 minutos de uma tristeza inacabável, uma tristeza profunda, a qual eu preciso me drogar novamente para sentir um pouco mais de euforia. E aí eu destruo toda a capacidade de felicidade da minha vida. Eu adicto, acredito que eu sei usar droga. E eu continuo acreditando, caindo, perdendo, sofrendo, fazendo sofrer e cometendo o mesmo erro. Eu fico limpo um tempinho por alguma força minha ou uma força externa, uma internação, né, um grupo, a igreja, alguma coisa que está dando certo. E aí eu falo, poxa, eu já estou um tempo limpo, eu vou usar de novo e daqui para frente eu vou usar controladamente. Cara, adicto não consegue. A gente desperta um comportamento obsessivo compulsivo, diferente de um usuário que consegue interromper o uso para fazer a sua rotina. Porque eu tenho sucesso na primeira vez. Eu saio, compro só a paranguinha de maconha, só a maconha, tá ligado? Só a maconha, porque eu vejo a maconha como algo mais tranquilo. Aí eu compro só a maconha, ou pego só a cerveja, aí eu tomo, eu fumo naquele dia, troco ideia, vou dormir, não arrumei confusão com ninguém nem ficou sabendo. Aí eu falo, opa, eu consigo, deu certo. Não se ilude, cara, deu certo aquele dia. Isso vai se tornar um padrão progressivo. Sábado que vem vai ser diferente. Daqui um mês, dentro de novo. É assim que funciona. Porque eu vou perdendo essa sanidade aos poucos. Eu vou perdendo minhas referências de recuperação aos poucos. E aquela fissura que estava há muito tempo esquecida, de repente vai me dominar. Despertar um comportamento obsessivo, minha mente vai pedir. E uma vez que eu usei, eu vou continuar usando para anestesiar a dor que eu sinto por estar usando. Vira um ciclo vicioso. Eu amenizo a dor do uso usando. Né? Basicamente isso. Então vamos avançar. Vergonha social. A dependência dessa, ela vai me ocasionar uma vergonha que eu sinto em relação à sociedade. Além daquela que eu sinto em relação a mim mesmo quando eu admito uma fraqueza. Por que a sociedade? Ignorância. A sociedade é ignorante em relação à minha doença, em relação à doença de vocês. Eu mesmo lá fora não tinha noção do que é adicção, mal ouvia falar sobre essa palavra, não sabia que era uma doença. Realmente, a sociedade, ela pega a pessoa que toma cerveja fim de semana, com a família, tranquilo, faz o churrasco deles e vai para a sociedade, cria aquilo como referência e qualquer pessoa que perca aquele padrão, que se descontrole diante daquele padrão, vai se tornando o quê? Um fracassado, um vagabundo, um marginal, um bêbado, e aí tudo que houver de mais ruim nesse mundo. Sem perceber que há uma ruptura ali, onde aquilo vai se passar a chamar doença. Então nós, adictos, sofremos com a vergonha social, sabe por quê? Porque a gente pensa igualzinho. Quando eu não tenho informação sobre a minha doença, quando eu não sei que ela é uma doença e não um desvio moral, não é bem assim, gente. A gente sabe o tanto de pesar que a gente sente. Estou enganado? Não. A gente vai vendo o mundo desmoronar ao nosso redor, perdendo família, perdendo emprego. E como é que eu vou dizer, cara, que isso não me gera pesar? Gera tristeza, gera muita angústia. Não raramente as pessoas cometem suicídio por causa disso. É triste para mim. Isso é doença, cara. É doença. Tem duas coisas brigando dentro de mim. Uma luta onde eu perco sempre, continuo perdendo. Como é que alguém num trajeto suicida pode ser visto como uma pessoa comum? Não é. Então chega um ponto de a ruptura ali, usuário, um usuário casual, recreativo, de álcool, de algumas drogas, enfim, e o adicto. Então eu venho para uma comunidade, eu entro numa sala de narcóticos anônimos cru. Eu não sei que eu sou doente. Eu tenho a mesma visão do mundo, porque a sociedade me diz que eu sou vagabundo e eu mesmo acredito nela. Aí eu começo a me taxar de várias coisas, cara. Até que alguém vem e fala, não, você é um adicto, isso tem tratamento. Né? Você pode entrar em recuperação. Só que isso, até eu aceitar e entender, assim como na questão de tomar como uma fraqueza pessoal, né? Eu me deslocar desse senso comum que me diz que a droga, né, que a adicção é uma vergonhice, eu me deslocar para a crença de que é uma doença também é um processo doloroso. Que muitas vezes vai sofrer influência de quem está lá fora. Né? A família, amigos, ainda vão estar me vendo desse jeito. Então eu preciso que? Eu preciso colecionar informações, né? Eu preciso meditar, eu preciso sentir,
né? Por mais que o entendimento esteja aqui, se eu não sentar e passar a sentir o que eu aprendi, né? Para que o entendimento esteja aqui, isso aí vai sumir. O meu conhecimento sobre a minha doença é fundamental, para que eu não me veja apenas como uma escória social, como as pessoas comuns no mundo veem, a maioria delas. A grandiosidade, ela vai gerar uma barreira que vai se apropriar de muitos mecanismos da mente humana para fazer eu negar que sou doente, para fazer eu não ter coragem de admitir que preciso de ajuda. Essa postura defensiva associada à grandiosidade, onde eu simplesmente não enxergo, eu não enxergo a doença. Está todo mundo errado sobre mim. É um grande equívoco eu estar aqui dentro. O mundo está errado e eu estou certo. Eu nego a doença, eu justifico porque eu uso, eu ponho a culpa em outra pessoa, eu me mudo de lugar, eu mudo de roda de amigos, e eu vou racionalizando, eu vou migrando em torno de várias coisas que eu penso estar fora de mim, que os problemas estão fora e não sou eu, até que eu fico tão em xeque, tão cercado com as minhas tentativas frustradas de explicar o inexplicável, que chega uma hora eu tenho que falar, cara, o problema está em mim. E a única coisa que eu posso modificar sou eu mesmo. Então, até eu transpassar essa barreira, vai acontecer uma coisa muito injusta, mas fruto da doença, o que não deixa de ser injusto, que eu passo a ver inimigos aonde estão as pessoas que me amam. Eu passo a ver inimigo na minha esposa, eu passo a ver inimigo no meu marido, eu passo a ver inimigo na minha irmã, eu passo a ver inimigo na instituição, eu passo a ver inimigos no terapeuta. Até o cara que está com o livro azul andando e lendo pela clínica se torna meu inimigo. Porque na verdade são tudo ignorantes, não sabem o que falam. Né? Uma cambada de gente que não faz ideia. Eu nem aqui deveria estar, eu não reconheço minha necessidade de estar aqui. Está todo mundo querendo ferrar a minha vida. Grandiosidade. Eu sou acima de tudo aqui. Né? Eu não pertenço a essa realidade que as pessoas estão compartilhando aqui. Essa roda aqui não é para mim. Esse é o meu pensamento grandioso. E aí, todos aqueles que querem me mostrar aquilo que eu não quero ver, se tornam inimigos. Porque me mostrar o que eu não quero ver é me despersonificar, é diluir a minha identidade, é ter que fazer eu me reconstruir novamente, e isso é extremamente trabalhoso. É expor aquela postura arrogante, vaidosa, que até então sobrevivia, era o centro das atenções, o que mandava na casa, de repente se vê cercado de um monte de moleque que diz que está em recuperação e que diz que ele é doente. Imagina assim a quantidade de tabus que essa pessoa precisa quebrar para se aceitar. Não é pouco. E aí, diante desses inimigos que eu crio, prevalecem sentimentos como o quê? Vingança. Vou processar, vou matar, vou deserdar, vou fazer tudo. Inveja é muito comum. Eu, adicto, sou um grande engenheiro de obras inacabadas. Tem uma combinação destrutiva. Eu sou um sonhador extremo e eu sou um sabotador extremo. Então eu pego um grande sonho que eu crio, uma visão irreal do que eu posso construir, expectativas irreais sobre a minha vida, que eu tenho tendência a criar, e por outro lado eu tenho uma imensa habilidade de pôr tudo por água abaixo, de ferrar com tudo que eu pensei que eu ia conseguir fazer. Então olha que coisa destrutiva, cujo sentimento que possa sair daí é a inveja, velho. Eu vou olhar todo mundo ao meu redor conseguindo e construindo coisas, vou buscar referência de ser no próximo, e aí eu vou passar a odiar aquele cara que eu não consigo ser daquela forma. E quando eu vejo em alguém algo que eu não consigo, o meu inconsciente vai falar o quê? Você é fraco, isso é uma fraqueza. Ele compara. A gente trabalha assim, a gente se compara, a gente vê o que é média, o que é comum, e com base nisso eu suponho que seja o certo ou que seja o esperado. E aí extremamente frustrante também. Os ciúmes, fruto da grandiosidade, o cara que usa, que vem usando, vem destruindo a sua família, muitas vezes não está acontecendo nada. A mulher dele é uma santa, vai para a igreja, fala com a filha no WhatsApp, ora, vai dormir, volta, só que assim, fica insustentável a pessoa ficar dentro do lar. Ela se cansa, vão procurar válvulas de escape. E a pessoa que habita ali comigo, ela vai procurar outros meios. Né? Vai procurar a igreja, vai procurar um clube, vai procurar lazer, vai procurar academia e de repente vai procurar pôr chifre em você sim. Né? Você não está descartado não.
Aí o ciúmes ele nasce por causa de uma percepção inconsciente que eu tenho de que aquela grandeza minha é falsa. Porque se eu sinto ciúmes é porque eu sei que eu não sou bom, é porque eu sei que eu estou pecando há muito tempo e que aquela relação está fragilizada. Minha autoestima está lá no chão e a minha máscara de autoestima está lá em cima. Chego em casa gritando, cadê a janta, cadê não sei o quê, criançada vai pro quarto, né? Aquele autoritarismo para disfarçar o cara mais fraco do mundo. Porque eu, grandioso, adicto, eu confundo birra, que é isso que eu faço, em níveis mais sofisticados, porque eu cresci e aprendi a falar palavras bonitas, então eu faço birras em níveis sofisticados para me fazer de patriarca, né? Para me fazer de líder, quando na verdade, cara, eu sou um moleque. Eu sou um moleque que não aprendeu a viver ainda. Pessoal, para terminar, então todos esses sentimentos, eles são fruto do medo. É o medo que eu começo a ter por causa de uma intuição aguda de que essas crenças sobre mim mesmo são falsas. Isso aí é um passinho antes de eu descobrir que sim, elas realmente são falsas. E é aí que vem o grande alívio. É aí que vem a admissão. Né? É aí que vem a rendição. Não dá mais. Não dá, cara. Estou cercado, estou em xeque. Faz tempo. Faz tempo que eu estou cercado e continuo com essa ladainha de que está tudo bem. E aí eu me desfaço de todas essas armas e me proponho a viver o novo. E encontrar uma nova maneira de viver. O que vai remeter ao último ponto aqui da discussão, que é a seguinte. A abstinência, a pura e simples retirada da droga da minha vida, ela vai me causar o quê? Solidão, tristeza, deslocamento, dor, vazio. Isso daí pode causar depressão? Não, né? Depressão, pode. Agonia. Agonia. A simples retirada por si só, ela vai me transformar num ser vazio. Aí que vem a grande diferença, gente. A abstinência é a retirada. A recuperação é a reinserção. É a colocação. Eu preciso por algo. A reinserção não só na sociedade, a reinserção de algo em você. É o preenchimento. Primeiro Pode ser o segundo passo da pergunta Tem tudo a ver. O trabalho, a evolução, Perfeito. uma lenta ressocialização. Perfeito. Né? O NA, né, construído por muitos adictos, apesar de ter uma linguagem simples, né, de ser uma forma construída extracientífica, ele remete a complexidades da psicologia, né, da filosofia, que só quem conhece a dor do uso, a dor da adicção vai entender, cara. Então, assim, com base nos passos, nos 12 passos, né, você deriva dali conhecimentos extremamente complexos e reais, né? Porque são pessoas simples falando de coisas verdadeiras. Além de uma transformação interior, é voltar a ser um cidadão funcional. Perfeito. Na sociedade. Né? Um cidadão funcional, um trabalhador funcional, um pai funcional, um jogador de futebol que gosta de lazer e merece lazer funcional, porque nem futebol eu gostava, porque eu estava muito ocupado dando uma paulada. Você acha que eu ia trocar isso? Então é se tornar funcional em todos os aspectos da minha vida. Então, se eu me mantiver somente na abstinência, eu vou lidar de cara com a solidão. Pode passar 3 meses a abstinência. Se eu não colocar alguma coisa ali, eu vou ser solitário e triste. Eu preciso preencher minha vida com uma nova maneira de viver. Reencontrar prazer em coisas normais, em coisas cotidianas, em coisas pequenas. No sorriso da minha filha, no aconchego da minha esposa, no sexo. Pula de paraquedas, de bug jump, estuda, vira astronauta e vai pra lua, faz qualquer coisa, mas não usa droga. Você vai achar prazer na vida de várias formas, tá? Então, recuperação, gente, é a grande arte de redescobrir a vida, não é a arte de ficar sem droga. Valeu, família? Valeu. Alguém tem alguma dúvida? Não. Pode falar? Quando a pessoa se torna adicta? Quando se torna A adicto? partir de quantas, por exemplo, assim, Aham. eu sou adicto da maconha. Tá. Quantos cigarros eu preciso fumar? Eu falei, puta, agora eu sou adicto. Essa não é uma pergunta extremamente pertinente, né? Quando a pessoa se torna adicto? Então a gente vai desde uma questão genética até a minha situação atual. Sim, mas perante a sociedade, se o cara não usou, ele não é adicto. Não, Aí esquece a parte da ciência. aí que tá. Essa é uma das visões rasas que eu tenho sobre a adicção. Achar que a adicção está relacionada ao uso da droga. Ela vai se tornar altamente visível, se tornar altamente evidente
com o uso. No entanto, esses comportamentos obsessivos, compulsivos, por exemplo, a exigência que eu faço do meu pai me dar dinheiro para eu sair a hora que eu quero, né? A birra que eu faço na escola para ter o que eu quero, são tudo comportamentos adictivos. Então a droga, ela vem só se encaixar em uma personalidade adictiva que sempre existiu. E que veio do quê? Da genética, veio da minha experiência com o meio, com a minha relação com o meio, vem da minha reflexão, ela vem de tantos lugares, é aquela coisa, eu não sou um ser isolado, a adicção é genética? Também, a adicção é social? Também, a adicção é individual? Também, a adicção é droga? Também, a adicção é comportamento? Cara, é uma amplitude gigantesca. Tá? Então, respondendo a sua pergunta, não é pela quantidade ou tempo de uso. Tá? Esses comportamentos já existiam, o uso vai evidenciar a doença e o que vai me dizer se eu tenho uma doença é o momento em que aquilo passa a interferir diretamente na minha vida, causando danos, causando prejuízos a mim mesmo e a outras pessoas. Não importa se é 1 ou 1000. Não importa se é 1 ou 1000. Eu rejeito aquele comportamento. Eu mesmo, em outro momento de lucidez, eu falo, eu não me reconheço. Então, quando há essa separação, né, de uma pessoa que sabe, que consegue pensar e percebe, e aquela que se entrega ao impulso, quando há essa separação, talvez seja um ótimo sinal para saber que eu estou doente. Que aí eu nego a fazer, a realizar as próprias coisas que eu acredito. Né? Eu não consigo mais fazer. Muitas pessoas acham que a adicção ela não abrange o universo dos psicotrópicos, né, dos tarja preta. Eles são tarja preta justamente por se comportar igualzinho a droga. Dentro dos meus comportamentos, eles são fuga, eles são escape tanto quanto a droga. Né? O diazepam, o lexotan, né? O Stan da vida, né? Aqueles remédios que eu tomo porque eu estou ansioso, eu tomo porque eu quero dormir, né? Eu tomo para ficar legal, para ficar chapado, eu misturo com pinga porque dá um barato mais louco. É igualzinho, é droga, né? É a farmacodependência. A abstinência dela também existe. Cada droga vai gerar sintomas de abstinência diferentes. Tá? Cada substância farmacológica também gera sintomas de abstinência. Especialmente o uso, né, de qual substância que é. Mas a característica geral é o desconforto. A síndrome de abstinência, por mais sintomas variados que tenha, se caracteriza por um desconforto agudo e uma ansiedade. Né? E o desejo de satisfazer, de resolver aquele quadro, aquela ansiedade, com aquilo que eu já sei que funciona, que é usando a próxima dose. Legal, família? Legal.